Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite para vocês. Alegria de estarmos neste itinerário, nesta caminhada rumo à grande festa de Pentecostes, que conclui o ciclo da Páscoa do Senhor. Colocamos como proposta de caminhada nessas 7 semanas que nos separam da Páscoa ao Pentecostes, para que refletíssemos um pouco sobre o Espírito Santo. As 4 velas que já estão acesas vão marcando assim essa caminhada. Creio no Espírito Santo, o Espírito Santo que cria, o Espírito Santo que é a razão de ser da vida de Jesus, e hoje o Espírito Santo que faz com que sejamos igreja. Na profissão de fé que nós fazemos, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai e com o Espírito, precede sempre a teologia sobre a igreja. Se nós olharmos o nosso creio, nós vamos dizer que a gente crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, crê no Espírito Santo, e só depois nós professamos a fé na igreja. Também o Concílio Vaticano II, o último concílio da igreja, que ilumina atualmente a caminhada da nossa fé, na Constituição sobre a igreja, Lumen Gentium, Luz dos Povos, faz o mesmo itinerário. A Constituição Dogmática Lumen Gentium primeiro fala da Trindade, para depois introduzir a igreja como fruto do amor trinitário. Não é por acaso que isso é feito, porque se nós não compreendemos a igreja da qual nós pertencemos como realidade nascida do amor da Santíssima Trindade, nós corremos um grande risco de parar na igreja apenas como uma realidade humana, apenas como uma instituição humana. E na verdade, ao iluminar a igreja com a Trindade, o que nós estamos dizendo, professando, afirmando, é que a nossa comunidade de fé, a nossa igreja, ela é fruto do amor da Trindade por nós. Primeiro vem a Trindade, depois vem a igreja. Primeiro vem o Pai, o Filho e o Espírito, depois vem a igreja, como resultado desse amor. Por isso a igreja é a realização do sonho de Deus para o homem e para a mulher, para nos fazer experimentar 2 realidades extremamente afetivas. Primeiro, na igreja nós nos vemos a todos como filhos de Deus. Essa é a primeira realidade afetiva de ser igreja. Ao nos tornarmos igreja pelo batismo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E a segunda realidade, ao nos tornarmos igreja pela força do Espírito Santo, nós nos tornamos irmãos e irmãs uns dos outros. Nesse segundo sentido, os nossos irmãos evangélicos
até simbolicamente são mais próximos dessa ideia do que nós, porque eles se chamam de irmãos, né? O irmão da igreja, a irmã da igreja, não é assim? Mas esta convicção tem que ser nossa. A igreja nos faz filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Todo o resto na igreja é contorno para destacar esta realidade essencial. Tudo que a igreja construiu, desenvolveu, organizou nesses seus 2000 anos de história, tem como objetivo nos levar a sentirmos-nos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Os sacramentos, a liturgia, a caridade, tudo isso dá o entorno, o contorno da realidade principal, que é a irmandade e a filiação de cada um de nós, no amor do Pai, na presença do Filho e pela força do Espírito. Por isso, não é a igreja que nos dá o Espírito, senão é ela que nasce do Espírito. O Espírito precede a igreja. Quando nós somos batizados na igreja, quando nós vivemos a liturgia da igreja, quando nós fazemos caridade em nome da igreja, nós estamos oferecendo aquilo que já está aqui dentro, que é a força do Espírito, que já banha, que já envolve, que já inunda a igreja desde sempre. Há um texto do Evangelho de São João, João capítulo 7, versículos 37 a 39, que Jesus vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim, porque como diz a Escritura, do seu interior afluirão rios de água viva. Veja que ao mesmo tempo em que Jesus se coloca como doador do Espírito, se alguém tem sede, venha beber de mim, venha beber em mim, ele recupera uma frase do Antigo Testamento que deixa no ar uma ambiguidade, né? Como diz a Escritura, do seu interior vão vir águas, rios de água viva. Do interior de quem? Não só dele, mas do interior da igreja, do fiel igreja, daquele que bebe esta força do Espírito. Veja que Jesus não só oferece à sua igreja a graça do Espírito Santo, da água viva, como ele diz, aquele que se torna igreja passa a ser também uma fonte do Espírito para o outro. Do seu interior passa a fluir água viva, do interior da igreja, do interior de cada um de nós que somos igreja. A palavra igreja significa reunião, assembleia, concentração. Essa palavra já existia muito antes de Jesus, do Novo Testamento. No Antigo Testamento já aparece a palavra igreja. Sempre que o povo se une para celebrar, para agradecer, para juntos fazer algum ato de devoção e louvor a Deus, ele se torna uma igreja, uma assembleia, um grupo reunido pela fé. No Novo Testamento, essa palavra passa a ser usada muito depois de Pentecostes. Os apóstolos, após receberem a unção do Espírito Santo no dia de Pentecostes, passam a designar aquela comunidade que é envolvida pelo Espírito como igreja. Eles passam a se autodenominar a igreja de Cristo, que nasce do Espírito, como que inaugurando um novo tempo de graça, um novo momento da história. Nós estamos nos preparando para Pentecostes, e a igreja nasce no dia de Pentecostes.
Ali começa uma nova etapa de um novo povo, de um novo momento, não mais marcado pelos laços do sangue, mas marcados agora pelos laços da fé em Jesus Cristo. Por isso é importante notar que a igreja nunca é e nunca foi uma experiência individualista. Igreja é assembleia, igreja é comunhão, igreja é comunidade reunida. Onde não há comunidade, não há igreja. Você pode ser uma pessoa muito religiosa, viver a sua religião. Eu vivo a minha religião, eu e Deus. Ótimo. Mas a experiência de ser igreja, povo de Deus, reunido na fé, você nunca terá. Porque para ser igreja é preciso estar em comunhão, é preciso se tornar um povo junto com Deus, é preciso abraçar o Cristo e a presença do Espírito como o centro para o qual todos nós nos voltamos. Por isso que hoje aqui nós somos igreja, porque nós estamos aqui vinculados, orientados para Jesus no Espírito. Por isso podemos dizer que nós somos igreja. Jesus quis fundar uma igreja? Essa é uma pergunta que se faz. A teologia pergunta e há muitas respostas. Jesus quis fundar uma igreja? Qual é a resposta da Igreja Católica para essa pergunta? Será que a nossa igreja foi querida, desejada por Jesus? É óbvio que possivelmente, como a nossa igreja se configura hoje, pode ser que não tenha sido o que Jesus pensou, mas que Ele quis perpetuar a sua presença por meio de um grupo de pessoas que se reunissem para levar adiante aquilo que Ele sonhou, que era fazer surgir o reino de Deus. Isso é indiscutível. Alguns sinais de que Jesus sonhou uma igreja: primeiro, Ele chamou e formou a primeira comunidade, os 12 apóstolos. Testemunho bíblico, não dá para fugir disso. Não dá para escapar da realidade que Jesus quis 12 pessoas junto com Ele para começar um grupo que Ele pudesse preparar para continuar a sua missão. Os evangelhos testemunham, dão nome a essas pessoas. Interessante que Jesus busca no símbolo dos 12 apóstolos a vinculação imediata para a formação de um novo povo de Deus. Não é à toa que Ele chamou 12 apóstolos. O povo de Deus no Antigo Testamento havia nascido, surgido pela união de 12 tribos. Nós ouvimos inclusive São Paulo na primeira leitura hoje fazer um resumo da formação do povo de Deus. As 12 tribos de Israel foram a matriz do povo judeu. Os 12 apóstolos escolhidos por Jesus se tornam a matriz de um novo povo de Deus, de uma nova realidade, de uma nova comunidade, igreja. Segundo sinal que Jesus nos deixou para mostrar que Ele desejava que o seu povo se reunisse como igreja, na última ceia, Jesus pega pão, vinho, entrega àqueles apóstolos e literalmente diz para eles: a partir de agora vocês vão se reunir e repetir esse gesto em memória de mim. Todas as vezes que vocês
partirem o pão e partilharem o vinho, vocês estão fazendo memória da minha presença no meio de vocês. Veja que Jesus queria que a sua presença fosse perpetuada. E finalmente, depois da ressurreição, Jesus, que já havia prometido que enviaria o Espírito Santo, o faz definitivamente no dia de Pentecostes, fazendo nascer ali, na afluência do fogo do Espírito, nas línguas que são compreendidas por todos, aquilo que foi a semente da igreja. Ali o Espírito gera a igreja. Por isso que a gente fala que o Espírito é a mãe da igreja, né? Ele gera, ele é água viva, ele é gerador, ele faz nascer do alto, ele tornou um bando de homens e mulheres medrosos capazes de perpetuar a sua presença. Depois Paulo vai usar essa analogia tão bonita do corpo místico de Cristo para falar da igreja. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Nós somos parte desse corpo místico que tem o Cristo como cabeça. A tradição teológica da igreja, nos padres da igreja, nos primeiros teólogos, ao ver esta imagem de São Paulo, vão dizer: e a alma deste corpo é o Espírito Santo. Assim como Cristo é a cabeça e nós somos os membros, quem movimenta esse corpo místico é a força do Espírito Santo, é a alma da igreja, é quem sustenta, é quem faz acontecer, é quem toca a igreja pelos caminhos da história. Por isso, a igreja é a grande morada de Deus, aberta a todos, aberta a todos. Por isso ela é católica, eu já disse isso, ela é universal, ela é de quem desejar estar presente, fazer a experiência da fé, nunca tem as portas fechadas. E ao ser católica, universal, viva, a igreja mantém essa natureza movimentada pelo Espírito Santo que a faz missionária. Jesus diz: vão pelo mundo afora e façam todos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso a igreja, ela é desejosa de falar do nome de Jesus. Nós temos que ser desejosos de falar do amor de Jesus para as pessoas. Essa inquietude natural de quem ouve a voz de Jesus dizendo: vão, façam todos conhecerem o meu amor, isso tem que nos movimentar, desacomodar. Cristão que cruza o braço para ver a banda passar, numa vida religiosa morna, pequena, mesquinha, vem à missa uma vez na vida, não entendeu essa imagem que eu tenho usado aqui nas nossas reflexões, essa chama que não para, que movimenta o tempo todo, que mexe, que nos sacode, que nos desacomoda. Nós nunca podemos estar contentes na igreja, temos sempre que querer mais, buscar mais, sonhar mais, fazer mais, acreditar mais. Isso é o Espírito segurando a igreja, empurrando a igreja, como diz o Papa Francisco, fazendo com que a gente seja uma igreja em saída, em busca. Mas sustentada pelo Espírito, a igreja é feita por homens e mulheres pecadores. Por isso a gente diz que a igreja é santa, mas é também pecadora. Sob o olhar e a inspiração e o sustento do Espírito,
a igreja segue sabendo que nada, as portas da maldade, as portas do inferno, jamais vão derrubá-la, porque ela é uma realidade espiritual. Lembre que eu falei no começo, é a Trindade que sonhou a igreja. Então quem sustenta a igreja não somos nós, mas é a força do Espírito. Se não fora, certamente já teria sido destruída, como tantas e tantas instituições ao longo da história que vão ficando para trás. A igreja continua indo adiante, porque ela sabe-se impulsionada e sustentada pelo Espírito Santo, não por homens e mulheres pecadores. Mas a nossa fragilidade, o nosso pecado, ela faz parte da igreja, na história dos homens. Por isso não é nenhum escândalo, ou não deveria ser, olhar para a igreja e ver os seus pecados, ver as suas fraquezas, ver os seus erros. Nós não olhamos para a nossa vida e achamos tantos erros. Nos entristece, às vezes, ver a falha, o descompromisso, o laxismo, a falta de responsabilidade, de amor das pessoas pela igreja. Mas isso não pode ser razão para que a gente descaracterize ou desacredite da igreja como dom do Espírito, porque não é a fraqueza das pessoas que formam a igreja que vão fazer com que ela seja fraca. Ao contrário, a fraqueza nossa é a certeza de que nós só continuamos e vamos em frente porque quem nos sustenta é o Espírito. Isso dá a dimensão mística, santa, irrenunciável do amor de Deus pela sua igreja. O Espírito Santo a renova constantemente. Quantas coisas já aconteceram em 2000 anos de fé, quantos escândalos, quantas páginas feias a igreja já escreveu, mas ela está aqui, seguindo pela história, pregando a caridade, pregando o amor. O Espírito continua suscitando homens e mulheres místicos, santos, exemplos que mostram que é possível sempre acreditar que a igreja não perece, porque ela é amparada pela força do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, quem ama a igreja e verdadeiramente experimenta a igreja como local de fé, saberá viver as alegrias e as provações que a comunidade igreja nos traz a todo instante, inclusive trabalhando dentro de si a sua conversão pessoal e comunitária. Quem ama a igreja não abandona a igreja, porque há murmúrio, há fofoca, há briga. Não é isso que faz a gente deixar a igreja. Isso é razão para que a gente busque a conversão da igreja. Você desiste de você por causa do pecado que você carrega? Você não busca a sua conversão constante? Você se abandona? Triste quem fala, não vou na igreja, lá tem muito pecado, tem muita bagunça, tem muita briga. Ora, vá para transformá-la, esteja lá para fazê-la santa, e não fugir da realidade, ao contrário, transformá-la. Por isso, aos olhos humanos, a igreja vive dramas, competições, crises, rigorismos, mas aos olhos da fé, essa igreja segue viva e firme, porque continua carregando a cruz com Cristo, também querendo se converter. Não é à toa que a gente reza ato penitencial toda a missa. A igreja pede perdão a Jesus toda a missa, para se converter também, porque nós somos a igreja, a nossa conversão é a conversão da igreja, o nosso dinamismo missionário é o dinamismo missionário da igreja. O amor que você tem é o amor que faz a igreja existir.
Quando olhamos a igreja pela ótica da fé, nós vamos vendo um esforço de séculos para seguir testemunhando Jesus, vivendo a caridade, mesmo com tantas feridas e machucaduras dentro da nossa própria comunidade. Isso não nos derruba, isso nos fortalece, porque exige que a gente vá curar essas feridas. E eu termino dizendo o seguinte: se não fosse assim, pela força do Espírito, uma comunidade tão diversa, de pessoas com personalidades tão diferentes, dá uma olhadinha, ninguém é igual a ninguém aqui dentro. Quantos erros, quantas fraquezas, quantos pecados, quanta coisa tem só nesse pedacinho aqui, só nesse momento aqui. Mas mesmo assim nós estamos aqui reunidos. Nos impulsionou, nos trouxe uma experiência de fé em Cristo, que nos chama a sermos melhores, e a gente olha para o lado e fala: eu tenho meus erros, meu irmão deve ter também, mas temos uma coisa em comum, a nossa fé, o nosso desejo, a vontade de acertar. Se quando olhamos a igreja e vemos essa diversidade de histórias, de rostos, de erros, de fraquezas, de feridas, se a gente não acredita que a gente só está aqui porque é o Espírito que nos traz, que outro sinal nós queremos, mais visível do que esse? 2000 anos, juntando gente tão diferente, mas com o desejo de chegar no mesmo lugar, no colo amoroso de Deus. Que o Espírito continue curando a igreja nos caminhos da história. Amém. Sigamos na nossa Santa Missa, fazendo